Muito bem. Então, bem-vindos. Estamos falando aí, continuando a aula sobre o Barroco. O Barroco é considerada a arte da Contra-Reforma, né? Por conta da Reforma Protestante, a Igreja teve que contra-atacar para não poder perder prestígio, fiéis, poder. Então, uma das armas é a arte, né? A Igreja vai pregar a sua fé agora utilizando o poder da arte. Né? Mas é mais do que doutrinar. Vocês lembram quando nós estudamos a Idade Média, né? A igreja usava a arte para doutrinar pessoas que não sabiam ler através das imagens. Agora é mais do que isso até. Agora ela quer converter, a igreja quer persuadir. Né? Ela quer preencher com os olhos de toda série de detalhes, de luxo. Quando você entra nas igrejas barrocas, ainda hoje não tem como você ficar, gente, é muito lindo, né? Não sei se algum de vocês já visitou em Ouro Preto, Mariana, Olinda, Salvador. Então, com esses detalhes, a igreja queria que quem entrasse dentro dessas construções ou tivesse assim frente a frente com uma pintura ou uma escultura barroca, atingisse assim a glória de um todo completo, como se atingisse a glória celestial. E você tem essa sensação, vocês vão ver os tetos das igrejas estão pintadas, dando essa sensação que o céu, que o teto abre e você está entrando em contato com anjos, com nuvens, com o céu mesmo, com o celestial. Então é muito forte o poder da arte nesse momento. O barroco é a arte da Contra-Reforma. Então é isso que nós vimos na aula passada, falamos de Caravaggio, falei de Artemísia, né? Artemísia, a grande pintora, a grande mulher, quem assistiu a nossa peça viu a história de Artemísia, como foi difícil a vida dela, ela foi abusada por um professor. Antes disso, ela fazia aula escondido, o pai professor de pintura, e as mulheres não podiam estudar, muito menos aprender a pintar. E ela aprendia escondido, atrás das portas, das cortinas, mas um dia o pai descobriu ela escondida. O pai começa a xingar, a brigar com ela, só que o pai percebe através dos desenhos que ela é muito boa, que ela aprendeu muito. Então, ele contrata um professor, Agostinho Tasso, e esse professor dá aula para ela durante 2 anos, ela começa aos 17 anos e abusa de Artemísia, só que ela não fala. Só por volta dos 19 anos ela que ela denuncia, mas ela sofre por conta dessa denúncia. Ela tem que ir no tribunal, é muito triste a vida dela, nós encenamos no teatro. E nas obras dela, quando ela coloca essa tradicidade do barroco, esses temas religiosos, as mulheres são mulheres decididas, são mulheres fortes, dando o troco, né? Essa Maria, né? A Pietà aqui, Maria segurando o filho morto. Todas as mulheres que compõem a cena, vocês podem ver que a expressão é muito forte, né? E a cor, assim como o Caravaggio, ela coloca aquele contraste do claro, do escuro. E as características da pintura barroca, nós ficamos a aula inteira passada falando sobre isso. Aí o filme é um filme de 1977, de Artemísia, que conta a história aí dessa guerreira, dessa pintora. Bom, eu vou falar um pouquinho do barroco flamengo, do barroco dos países lá de cima, né? Vamos falar primeiro da Espanha, depois eu vou falar da Holanda, da Alemanha, nós falamos muito da Itália até agora, né? E o livro de vocês cita um artista chamado Rubens. Eu vou mostrar as pinturas dele e vocês vão testar se vocês prestaram atenção na aula passada. Olha só, as características estão evidentes, diagonalidade, tradicidade, os temas religiosos continuam, mas a gente vai ver também que os temas mitológicos em alguns artistas, eles também, eles não deixam de serem representados, mas os temas religiosos, eles são predominantes, não tenha dúvida. Aquela coisa do tenebrismo. Então, esse é um grande artista, Rubens, que a gente vai ver hoje, e o livro cita, né? E essa mistura, parece que tudo acontece no quadro. Olha só, Assunção da Virgem Maria. O que é Assunção? É a hora que a Virgem sobe ao céu, né? Então, vocês podem ver que tem uma movimentação de anjos, de tecidos ao redor dela, né? Tem toda uma forte expressão na obra, né? E nós comparamos na aula passada as pinturas renascentistas e as pinturas barrocas. Eu coloquei 2 Santas Ceias, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci e a Santa Ceia de Tintoretto, né? Então aquela abertura foi muito importante para vocês entenderem. E o grande pintor espanhol Velázquez, eu contei para vocês que que toda regra tem exceção nas artes. Nem sempre são temas
tão religiosos, a gente vai ver retratos também, e nem sempre tem aquela tragicidade, né? Mas, assim, as características da cor, da luz, isso intensifica. E Velázquez tem esse grande quadro, um dos quadros mais famosos da história da arte, que se chama As Meninas. É um quadro de 1656, né? E é uma das obras mais importantes da carreira desse artista. Ele utilizou uma iluminação característica, né? E ele está na obra, tem um autorretrato. Ele introduziu essa coisa do artista se colocar na obra. Vocês podem perceber, antes que eu fale, onde está Velázquez? Ah, muito bem, para quem viu, né? Velázquez está aqui. Agora observe esse quadro. Quem ele está pintando? Vamos ver quem é bom observador, hein? Quem pode ser detetive. Quem ele pinta? Ele pinta as meninas? Por que Por que o quadro As Meninas? Será que ele está pintando essas meninas? Ó, o pintor está aqui, eu vou dar uma dica. Quer ver na próxima imagem? Fica melhor, tá vendo? O pintor está aqui, né? As meninas estão aqui. E aí? Olha, isso é o quadro dentro do quadro. Né? Quem conseguiu decifrar o mistério, parabéns. Ele está pintando, olha, ele olha para a gente. Então, quem ele está pintando está aqui no nosso lugar. Quem seria, então? Qual seria o quadro? Ele pinta as meninas? Não, ele não pinta as meninas. Estaria aqui, ó, no nosso lugar, que estamos observando o quadro, o rei e a rainha, porque lá atrás tem um espelho que reflete ou o quadro que ele pinta, ou reflete o rei e a rainha que estão aqui, como eu e vocês, observando o quadro, né? E o Velázquez está aqui pintando a tela gigante. Vocês estão vendo que a tela está aqui esticada. Ele está ali com a sua paleta. A paleta é esse pratinho de madeira que o artista mistura as tintas. E ele olha para o observador. Então, é o quadro dentro do quadro. As meninas estão aqui na cena, compondo a cena, mas, na verdade, ele está pintando agora o rei e a rainha, né? Aqui tem um espelho lá atrás que reflete. Tem uma figura ali que, só para confundir a gente, que observa a cena numa porta com uma escadaria, e a infanta Marguerita aqui, a princesinha, está com suas acompanhantes, seu doguinho, né? As amas, olha aqui, como se fossem as criadas, né? Que acompanham a infanta Marguerita aqui, para tudo que ela precisar, e as damas de companhia. E olha só, assim como os doguinhos, era comum, principalmente na corte da Espanha, as crianças terem anõezinhos, né? Eles achavam interessante, achavam bonitinho. Então, vocês estão vendo aqui uma anãzinha que faz parte das damas de acompanhante da infância. Então, é um quadro muito interessante, né? Um quadro dentro do quadro. Aí o detalhe do fundo, olha, que tanto pode ser o reflexo do espelho ou realmente o reflexo, né, desculpe, ou no espelho reflete o rei e a rainha ou a tela que ele está pintando, mas na verdade ele está pintando o rei e a rainha. Aí tem a análise, eu mando para vocês, se vocês podem ler com calma, mas é basicamente isso que eu falei. E Picasso, o grande artista do século XX, Pablo Picasso, faz de maneira cubista a interpretação das meninas. Olha só, nós vamos estudar o cubismo no ano que vem. É matéria do segundo ano, são as correntes de artes do século XX. Então, o cubismo usa formas geométricas, as figuras facetadas. Aqui é uma obra monocromática, vocês estão vendo aqui que é uma interpretação modernista das meninas. E Velázquez também tem retratos muito instigantes. Olha só, a maneira que ele pinta esse Papa Inocêncio, né? Vocês conseguem perceber muito da expressão desse Papa, da sua personalidade. Ele parece uma pessoa humilde, que fala baixinho. Não é isso que transmite o quadro, né? Tem um certo poder, uma certa arrogância, não tem? A maneira que ele olha, ele causa um distanciamento entre o observador, nós que estamos olhando, e ele que é o Papa. Então, Velázquez coloca também nos seus retratos a personalidade da pessoa e até intensificando para que a gente entenda quem é aquela pessoa. O livro de vocês cita também alguns escritores. Eu acredito que em literatura, parece que eu olhei lá os exercícios, que vocês estão vendo com os professores de literatura, vocês estão vendo o Barroco, excelente, né? E eu trouxe também esse grande escritor que foi Cervantes, isso a obra-prima que foi Dom Quixote. Gente, se vocês não leram, ou se tiver um tempo, né? Eu gostaria muito que vocês lessem essa obra-prima da literatura, que é Dom Quixote, né? E Miguel de Cervantes foi um romancista, dramaturgo, poeta, né?
né, espanhol, e essa obra é considerada um dos primeiros romances modernos por conta da trama, né? Às vezes você não sabe se o personagem está realmente louco, se é um sonho, se é uma alucinação, ou se aquilo é real, se está acontecendo, né? E eu vou falar um pouquinho de Dom Quixote, né? Aqui vocês estão vendo as impressões antigas dessa obra aí. E Dom Quixote narra a aventura de Dom Quixote, que era um pacato cidadão, e ele lia muitos romances de cavalaria, até que um dia ele resolve ser cavaleiro. Então ele pega um cavalo, ele usa a sua roupa de cavaleiro, vocês estão vendo aí o elmo, o escudo, a lança, e arruma um acompanhante, o seu fiel escudeiro, chamado Sancho Panza. E ele vai caminhando aí pelas ruas, ao redor de vilarejos, lutando contra inimigos invisíveis, monstros, dragões, exércitos. Quem são esses inimigos? Às vezes, um simples moinho de vento pode se transformar num dragão, né? E por que o seu fiel escudeiro sempre vai atrás dele? Porque, na verdade, ele acredita que vai ter uma recompensa, que ele vai ser recompensado até o final, que acontece um desfecho. E Dom Quixote faz tudo isso porque ele quer ser apreciado, admirado pela sua amada Dulcinea, que é um amor inventado, um amor impossível, né? Uma idealização que não existe. Pablo Picasso, novamente o artista do século XX, faz uma versão modernista de Sancho Panza e Dom Quixote aí. E outros artistas trabalharam ao longo da história da arte com esses personagens emblemáticos, né? Bom, dentro da Holanda, eu vou trazer alguns pintores para vocês verem, como Rembrandt. É um dos pintores mais significativos na arte de fazer retrato. E os retratos, gente, eu acho incrível. Os autorretratos. Quando ele se pinta, a gente vê através dessa coleção de retratos que ele faz ao longo da vida dele, que vai da juventude, vocês estão vendo ele aqui, da vaidade, ele teve muito dinheiro, ele teve um filho, ele teve uma esposa, até a velhice. Então, a gente consegue perceber a evolução e bastante introspectivo. Você consegue perceber essa coisa das bordas escuras e a luz chegando no rosto. Isso foi uma técnica muito usada nos pintores barrocos, né? E o envolvimento que ele coloca entre as figuras, a noiva judaica. Na verdade, ele faz uma referência à sua grande e amada esposa que seguiu com ele a vida inteira, né? Outro quadro muito importante dele é esse aí, olha, chamado Lição de Anatomia do Dr. Tulpe. Olha só, é um doutor, é um médico, dando lição aí, fazendo uma dissecação para os jovens médicos, né? Nem tão jovens, alguns mais veteranos, que estão aprendendo sobre o corpo humano. Nós falamos tanto sobre dissecação, lembram, né? Durante a Idade Média, proibida, no Renascimento, ainda com reservas, a igreja ainda achava uma profanação a pessoa abrir um corpo para estudar, né? Recomendo para quem vai fazer medicina, quem pensa em fazer medicina, assistir o filme, tem na Netflix, vocês podem baixar na internet, o filme se chama O Físico. Alguém já deve ter assistido. Mostra um jovem, né, que tenta conseguir fazer uma autópsia. Ele quer entender o corpo por dentro, porque ele nunca viu. O físico não é o físico da física, da ótica, não, dos efeitos, não. É o físico médico, aquele que trabalha o físico. Recomendo para quem vai fazer medicina. Aqui no Barroco, vocês estão vendo que a prática já é mais aceitável na Holanda. Então, a gente está vendo uma lição de anatomia. Olha como a luz valoriza cada um deles, né? E especialmente o médico, o Dr. Tulpe. E olha só, eu vou falar sobre a moda daqui a pouquinho, era muito comum, no Renascimento começou, mas no Barroco se intensificou, essas golas bufantes, todas plissadas, tanto homens quanto mulheres usavam esse adereço. E para vocês não esquecerem da lição de anatomia, olha só, Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, já fez uma versão, tem uma exposição linda, já esteve em Goiânia, que são obras de arte de várias épocas que Maurício de Souza faz com os personagens da Turma da Mônica. A Mona Lisa é a Mônica. Nesse caso aí, olha, o professor Tupi é o Franjinha e as outras turmas participam. E quem está aí na mesa de dissecação é o Coelhinho, né? Bom, outro artista fantástico também holandês e famoso, ele tem uma obra que é considerada a Mona Lisa da Holanda, que é aquela moça do brinco de pérola, olha só. Mas antes de eu falar dela, Vermeer também foi um pintor especializado principalmente na arte dos retratos, né? E depois de Rembrandt, que eu acabei de mostrar, né? É considerado um dos pintores mais importantes da Holanda. E vocês observam que o Barroco
na Europa, na parte de cima, né? Holanda, a gente vai ver que não tem tanto essa pegada religiosa, né? Principalmente por conta da reforma, como ela chega lá em cima. Mas a gente vai ver muitos retratos. E Moça de Brinco de Pérola é um dos quadros mais famosos. É considerada a Mona Lisa holandesa, né? A menina olha para a gente de lado, né? Você vê a luz pegando nos olhos, no rosto, nessa espécie de turbante, né? De panos que ela usa na cabeça, e o brinco de pérola, a sutileza desse trabalho. Ao mesmo tempo, uma mistura de inocência com sensualidade, né? Esse olhar dela inocente e na boca, essa bolha, ela não passou um gloss, é o brilho natural dos lábios dela, né? Esse frescor da juventude induz também uma certa feminilidade, né? Uma certa sensualidade em contraste com uma mocinha que ainda é praticamente uma criança. O cinema já explorou Moça com Brinco de Pérola, um filme de ficção, tentando, lógico, imaginar quem seria essa moça com esse brinco de pérola e qual seria a história, né? Tem o filme aí, é um filme não muito antigo, recente, vocês podem também assistir. Vou mandar a playlist nos e-mails de vocês de todos esses filmes que eu cito, tá? Aqui. Olha, e os quadros de Vermeer, A Leiteira, é de um realismo, concordam? A luz, principalmente, a luz que entra da janela, o leite que escorre, o pão em cima da mesa, né? A roupa característica das mulheres holandesas, as paredes, as coisas penduradas na parede, né? E a gente não pode esquecer que o barroco vem depois do Renascimento. Então, tudo aquele avanço técnico do Renascimento foi herança para o Barroco. A tinta a óleo, o claro escuro, o esfumado. Olha de pertinho, gente, o leite, o pão, as vasilhas, né, de cerâmica, a cerâmica vitrificada à esquerda nesse pote azul, né? Aí eu trago análise para vocês das leiteiras e outros quadros de Vermeer. Olha como você vê essa moça recebendo uma carta. O que ela está lendo nessa carta? Né? Todas as texturas, os contrastes da cortina, das frutas, a iluminação novamente, né? E a gente vai ver aí na Bélgica, o livro de vocês também cita, na pintura Frans Hals, que é um artista muito irreverente na arte de retratar. Olha só, a expressão. E ele retrata também aquelas pessoas que vivem nas tabernas, os bêbados, os meninos que brincam na rua, os tipos excêntricos, né? E ele consegue passar isso muito bem na expressão dos seus retratos. E na França, para a gente terminar, e sobre os pintores, a gente vai ver Poussin, que no livro cita, o livro de você cita essa cena mitológica que é o rapto das Sabinas, né? Não vou falar agora desse mito que é uma história muito interessante, mas a gente pode depois abrir uma aula só para falar sobre o mito grego, por conta do nosso tempo. Mas as Sabinas estão sendo raptadas, as mulheres estão sendo raptadas. Qual a característica barroca? Se vocês observarem de pertinho, a expressão corporal de cada um, o drama, o rápido, a movimentação, né? A figura que ordena, que assiste toda a cena, né? O rapto dessas mulheres. Então, olha, a herança do Renascimento, vocês podem ver a perspectiva, né? O espaço, isso tudo continua muito bem trabalhado. Bom, e a escultura, na aula passada, eu mostrei essa escultura, falei, lá na frente eu vou falar sobre ela. Essa escultura é o símbolo da escultura barroca. É a escultura de um grande artista italiano chamado Bernini, que essa escultura se chama O Êxtase de Santa Teresa. Êxtase, o que é êxtase? É o momento que ela está entrando em contato, é um momento de prazer, que ela está tendo um contato espiritual, de fé com Deus, né? É um contraste, né? Se você olha para a expressão dela, você não sabe se ela está tendo prazer ou dor. Essa é uma característica do barroco, né? Essa mistura entre vida e morte, entre luz e sombra, entre prazer e dor. O anjo tem uma setinha aqui, né? E ele mira o coração da santa e ela está tendo nesse momento um êxtase. O nome dessa escultura não sou eu que estou inventando, é Êxtase de Santa Teresa. E a própria o tema já é muito barroco, né? Um tema inusitado para se representar uma santa. Diagonalidade, olha, eu tenho tanta essa diagonal estabelecido pelo corpo dela e as vestes parecem em movimento, parece que ela flutua numa nuvem e um vento passa pelas suas vestes. E eu tenho também uma diagonalidade estabelecida aqui, olha, pela flecha que o anjo segura e aqui, ó, o próprio braço dela, a continuação da escultura. Eu tenho duas diagonais aparentes, essa e essa aqui. Sem dúvida nenhuma, a diagonal estabelecida pela santa, pela sua expressão e suas vestes,
é muito maior. A luz e sombra na pintura, vocês viram como é representada. Na escultura, a luz e sombra é representada pelos relevos. Olha, o que está alto, a luz bate. O que está baixo, as reentrâncias, entre aspas, os buracos da escultura, tá vendo? Onde tem essas reentrâncias, essas cavidades, a luz não entra. Então, eu tenho um contraste muito forte de luz e sombra através das texturas. Essa é uma escultura em mármore, feita em mármore. Então, de uma maneira geral, se vocês entenderam, né? Vocês entenderam todas as esculturas, né? O contraste, a integração do espaço real. Olha só, a escultura, ela foi colocada na igreja e tem uma entrada de luz lá de cima, né? E favorecendo essa entrada de luz, alguns rolos de metais dourados foram colocados. A gente tem a sensação mesmo da luz celestial. A dramaticidade, o anjo, né, ri, tem uma expressão de sorriso, né? Um sorriso. Observem, vocês podem definir qual seria essa expressão de sorriso desse anjo. E ela tem uma expressão também exageradamente, ou de dor ou de prazer, que a gente não consegue caracterizar. Olha só, de pertinho os detalhes. Bernini trabalhou não só temas religiosos, mas temas mitológicos. Na sequência eu tenho... E olha, gente, parece que a escultura, isso é mármore. Isso é uma pedra que pesa toneladas. Isso foi feito... Como é que faz uma escultura de mármore? Eu pego a pedra, eu preciso de uma espécie de formão, de uma estaca, e eu vou batendo com o martelinho nessa estaca, tirando pedaços do mármore. É um trabalho intenso, difícil, até eu chegar, olha assim, a boca, né? Tem o volume, os dentes aparecem, né? E outra coisa, parece que ela está numa nuvem, né? Nessa coisa do celestial, do contato com Deus, e ela flutua. Essas são as esculturas barrocas. E como eu disse, Bernini não é só... Olha essa escultura, gente. O Rápido de Proserpina. É Plutão, ou que também é chamado de Hermes, ou Proserpina, que também é chamado de Perséfone, né? Isso eu já contei essa história para vocês. A mãe dela, dessa mocinha aí, era Deméter. Deméter, nos mitos gregos, era a divindade responsável pelas estações do ano, né? Tudo ia muito bem na Terra até quando a sua linda filha, uma moça muito bonita, é raptada por esse grandalhão aqui e ela é levada lá para o reino das sombras, né? O reino das chamas. E a mãe dela, Deméter, fica muito triste e o mundo cai então numa escuridão, não tem mais estações do ano. Tudo é como se fosse inverno, frio, escuridão. Os dias de verão somem, as primaveras somem. Então, as pessoas começam a reclamar para Zeus. Olha, Zeus, o que está acontecendo? Faz alguma coisa. Aí, resumindo a história, Zeus fala, olha, a sua filha, vou resumir bastante, vai ficar metade do ano com o raptor dela e metade do ano com você. Então, tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver. Tem alguém chamando? Tem algum probleminha? Tá. Ah, que lindo! Alguém já leu o livro de Perséfone e Hades, é legal, isso aí, muito bom. E quando eu falo aqui, se vocês puderem abrir né, com livros, com filme, com pesquisas, eu fico muito feliz. É isso que a gente quer, né? Lançar sementes e vocês irem plantando mais. Muito bem. Aí, Zeus resolve, então, que metade do ano ela fique com o raptor e metade do ano fique com a mãe. Isso explicaria, principalmente na Europa, como a gente tem duas estações de frio, de temperaturas mais baixas, né? De pouco sol e duas estações alegres, como a primavera, o verão, de luz, de colheita, etc, etc. Mas eu falei isso tudo para mostrar para vocês o rapto dela, a velocidade que ele está pegando. E olha, gente, também feita no mármore. Como que a mão dele verdadeiramente parece que pega na pele dela, na carne dela. A gente tem a sensação, olha, que está apertando, né, a perna dela como se fosse carne, como se fosse musculatura. Essas são as técnicas usadas aí no Renascimento, no Renascimento, certo? E que se espalha pelo Barroco, né? É uma característica daí. Muito bem, eu vou... Dei uma travadinha aqui, deixa eu só dar uma destravadinha aqui, tá? Para vocês, dei uma travadinha. Só um minutinho, porque quando quando a gente olha o bate-papo, a gente, né, dá uma travadinha. Só um minutinho. Isso.
Muito bem, isso. E a arquitetura barroca? A arquitetura barroca, ela é marcada principalmente pelo exagero, a riqueza de detalhes, muitas volutas, que são colunas que lembram as pirais, né? Muito movimento, muita curva, muita riqueza. As igrejas são marcadas por abóbadas, né? A mistura de pintura, escultura, a manipulação da luz. Um grande exemplo de construção barroca é a Basílica de São Pedro, que está lá no Vaticano, né? Que é tão luxuosa, cheia de mármore, granito, esculturas, né? E o barroco no Brasil, como eu disse, eu vou falar um pouquinho sobre o barroco no Brasil, foi trago, né, pelos portugueses, principalmente durante o século XVIII, que coincide com o ciclo do ouro. Nós vamos voltar a estudar isso lá na frente, mas eu só vou citar, né, porque eu não gosto de falar do barroco sem citar a nossa terra e o nosso lindo, perfeito escultor, né, nas artes, numa vida difícil que foi Aleijadinho, né, numa vida a partir dos 40 anos, muito difícil, com muitas doenças, tanto é que ele não era aleijado, ele ganhou esse apelido depois, ele teve várias doenças que causaram deformidades. Depois eu vou falar especificamente quando a gente vê o barroco brasileiro, mas as obras, ele era arquiteto, ele era escultor, pouco tem de pintura de Aleijadinho, na verdade não tem nenhuma pintura que é atribuída a Aleijadinho, verdadeiramente. Ele era principalmente entalhador, escultor e arquiteto. Ele era filho de escrava, o pai era um arquiteto, morava em Vila Rica, né, hoje Ouro Preto, e quando nasce o bebê, filho de uma escrava, filho da escrava, né, do pai, o pai foi bom para a mãe, deu a carta de alforria, liberdade para a mãe e para o filho, e educou o filho. Aleijadinho aprendeu a ler e aprendeu os ofícios do pai. Aleijadinho, sendo mulato, na época, né, em que ainda tinha escravidão no Brasil, ele teve sua profissão, ele teve sua casa, ele teve sua família, ele teve dinheiro. Mas por volta dos 40 anos, várias doenças, depois eu vou falar especificamente de Aleijadinho para vocês. Tem o filme Aleijadinho, tem um filme brasileiro que conta a saga de Aleijadinho. Ele foi transformando. Uma dessas doenças, acredita ser a lepra, né? E na fase final das últimas obras dele, ele teria que amarrar, como eu disse, né, o formão e o martelo na mão, porque os dedos foram caindo. E por conta das feridas, né, das inflamações, contam a lenda que muitos dos seus dedos ele mesmo tirava. Lepra ou hanseníase é uma doença muito terrível, né? Hoje tem cura. Naquela época era com uma sentença de morte. E as igrejas barrocas, aqui vocês estão vendo a igreja de São Francisco, linda em Ouro Preto. Se vocês tiverem a oportunidade de visitarem o Brasil, visitem as cidades históricas mineiras. Olha, como eu disse, e o barroco no Brasil é um barroco, entre aspas, se comparado com o barroco das igrejas da arquitetura europeia, pobrezinho, né? É chamado rococó, é o final do estilo barroco, é o nosso assunto da próxima aula. Mas mesmo assim, como eu disse para vocês, não tem como a gente não se emocionar. Não tem como você entrar numa igreja dessa, mesmo acostumado com tantos efeitos especiais nos filmes, nos shows, né? E nos jogos eletrônicos, você não ficar, gente, é muito lindo, né? Esse teto, a riqueza. Entalhe, o que é o entalhe? Olha, vocês estão vendo lá o altar? É a madeira, ela é toda esculpida em formato de flores, de conchas, de anjos, e essa madeira é colada, como se fosse a parede. E esse entalhe, a continuação da parede, ele era pintado com folhas de ouro, com pó de ouro, acrescentado de óleo de baleia. E o teto, no Brasil, o grande pintor do barroco é Mestre Ataíde. Aleijadinho fazia as igrejas, fazia os projetos, a escultura, e Mestre Ataíde, vocês estão vendo aí, olha, pintava. A gente está vendo a Virgem Maria, parece que as colunas da igreja estão se abrindo, e ela está mostrando para a gente o céu, o paraíso, os anjos, etc. A pintura de Mestre Ataíde. Assim como Aleijadinho, Mestre Ataíde também era mulato e coloca nas suas santas, nos seus anjos, aspectos das feições, né? Dos nossos negros, dos mulatos, os lábios, os cabelos. Isso é uma coisa maravilhosa no barroco mineiro, né? Que a gente vai ver aí. E Aleijadinho, um pouquinho sobre ele, isso é um retrato, não é um retrato dele, são depoimentos, então os artistas tentaram imaginar como seria Antônio Francisco Lisboa, né? Que nasce em 1730 e o falecimento dele por volta de 1814. Não é certinho a data que ele faleceu. Ficou muito esquecido até ser resgatado.
a sua bibliografia e a sua obra, né? Muito bem. Aí sobre a doença dele, falei, e a grande obra de Aleijadinho está em Congonhas do Campo, Minas Gerais, vocês estão vendo aí, que é a igreja de Bom Jesus de Matozinho. Ô, Mônica, Matozinho está errado, é com Z, não, Matozinho lá é com S mesmo, nessa igreja, tá? Congonhas do Campo, onde ele faz aqui no adro da igreja, olha, esses profetas que estão gesticulando, falando, conversando. Quem são os profetas? Profetas são sábios, né? São videntes que antes da chegada de Cristo já anunciavam que chegaria um Salvador. Então tem várias histórias. Eu não sei contar para vocês todas as histórias dos profetas. O profeta Daniel, que foi jogado na cova dos leões, mas que teve tanta fé em Deus que os leões não fizeram nada para ele. O profeta Jonas, que foi devorado, engolido por uma baleia, mas que também por conta da sua fé, né, ficou lá dentro das entranhas escuras da baleia até ser vomitado numa praia. São várias histórias bíblicas simbólicas, né? E aqui vocês estão vendo, são esculturas lindas feitas em pedra-sabão. O barroco brasileiro foi um barroco que não tinha o mármore, não tinha o granito, então os artistas improvisaram em cima da madeira, da pedra-sabão. E aqui, olha, nessa igreja é uma ladeira, e aqui embaixo tem algumas construções. São casas que do lado de dentro, Aleijadinho faz a via sacra com esculturas. Nós vamos ver isso detalhadamente. Eu só estou apresentando o barroco brasileiro para você. E nessas esculturas, ele faz a via crucis. O que é a via crucis? É a história de Cristo, da Santa Ceia até a crucificação. Então, são esculturas em madeira, policromada, em tamanho natural. A pintura, relembrando, não era ele que pintava, mas as esculturas é ele. Ele tinha, olha só, sendo filho de escravos, ele era liberto, ele tinha escravos, Aleijadinho. Ele tinha aprendiz, ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. E aqui os 12 profetas que eu trouxe para vocês, tá? Eu só dei uma pitadinha sobre o barroco brasileiro, porque eu não consigo falar de barroco sem falar no Brasil. E a moda barroca, como eu disse para vocês, né? Com esses rufos que tanto homens e mulheres usavam, essas vestimentas, era uma moda que buscava o requinte. Olha, as mulheres, usavam às vezes o rufo ao redor, ou às vezes temos os cabelos presos, as cinturas marcadas, né? Os homens usavam essa espécie de bermuda, principalmente na França. Os franceses tinham esse apego à moda. Na Itália também, mas principalmente na França. Essas bermudas que podiam ser tanto assim mais apertadinhas, mas principalmente largas, meias de seda, e esse casaco que descia até embaixo. E um grande cultuador da moda, né? Uma figura hilária dentro da história aí do absolutismo foi o Luís XIV, que foi chamado de Rei Sol, narcisista, vaidoso. E aí, pelo retrato dele, vocês podem perceber, né? Tanto homens quanto mulheres usavam sapatinhos de salto, com lacinhos e meias de seda, né? E o teatro barroco? Olha, o teatro barroco tem uma grande invenção, que é esse pano de fundo. Olha só, são teatros luxuosos, né? Esse tipo de palco aqui também, italiano, que a plateia senta de frente e os atores estão aqui virados para a plateia, isso surge no Renascimento e no Barroco se intensifica, chamado palco italiano. O pano de fundo pintado, que dá a ideia do cenário. E é nesse momento, é no barroco, que nasce a ópera, que é o teatro cantado, né? E dentro do teatro, a gente vai ver um francês chamado Molière, que fazia comédias de costumes. No seu teatro, ele falava dos ricos, dos avarentos, daqueles que só consumiam, daqueles que queriam passar as pessoas para trás. As obras de Molière faziam muito sucesso perante ao público, porque eram tipos populares, eram tipos que todo mundo conhece, né? Aquele avarento, aquele falso intelectual, aquele que quer passar o outro para trás, e fazia muito sucesso, tanto com as pessoas mais simples, né? Nos populares, nas pessoas do povão, quanto na realeza, né? Os reis chamavam Molière para apresentar com sua trupe dentro dos palácios. Molière, a princípio, quis mudar, colocar uma coisa mais refinada para apresentar aos reis, mas ele viu que não fazia tanto sucesso quanto as comédias escrachadas que ele fazia no povão. Então, ele levou para os nobres, para a realeza, aquela vibe grotesca das comédias e fez muito sucesso. Na música barroca,
A gente vai ver uma música exuberante, com ritmos energéticos, né? A música, a gente vai ver alguns instrumentos, como o cravo. Esse aí antecede o piano. Tem uma artista aqui em Goiânia, eu já fui na apresentação dela, o filho dela até estudou no colégio, que toca cravo. Né? Lembra o mecanismo de um piano. Né? Depois, muitos musicistas falam que o cravo seria aí o avô do piano. A evolução desse instrumento foi o piano, ou como falam os italianos, o piano forte, né? Que substituiu o cravo, muito popular principalmente na Itália. Olha que bonito, né? E esse requinte da arquitetura, da moda, da pintura, da escultura, chega também no acabamento dos pianos. Bom, a ópera eu já falei, né? Que é o teatro cantado, e na música a gente vai ver o grande compositor Johann Sebastian Bach, né? Que é uma síntese aí de todos os compositores barrocos. De dever de casa, eu vou passar para vocês ouvirem composições de Bach, que hoje não vai dar tempo da gente ouvir, né? Bom, e finalizamos esses capítulos. Olha, o que eu recomendo agora? Vou abrir aqui os microfones, ver o bate-papo. Eu recomendo que vocês leiam o capítulo, vou passar alguns exercícios para vocês, vou recomendar algumas músicas, alguns filmes, né? Tem deixa eu ver aqui mais. Professora, por que eles colocavam tecidos em voltas deles? Da escultura para dar essa movimentação, para dar essa coisa de expressão, né? de sensação. Não sei se você, a pergunta sua, Thalita, é com relação à escultura. Ela leu aqui, a Thalita também falando que leu o romance de Perséfone. Professora, a aula passada não está no canal do YouTube. Não está, e não estará ainda, porque eu estou fazendo uma síntese. Como são 2 capítulos, eu dei em 2 aulas, eu vou resumir em um só. Música barroca, as características, né? O requinte, a gente vai ver o uso do cravo, a gente vai ver primeiro o cravo, depois o piano, né? O piano forte, que é chamado pelos italianos, que é também uma característica da instrumentação da música. E dentro das músicas barrocas, só um minutinho. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Chegando lá. Boa pergunta. Vou abrir os microfones, se vocês quiserem. Se cortarem a gente volta, tá? Sem problemas. Então, vou voltar aqui, olha. Como eu falei, né? O cravo. E na música de Bach, a gente vai ver aqui, olha, a natureza melódica, a sistematização tonal, né? A gente vai ver que ele aperfeiçoou a arte da música, e se a música renascentista tem uma linha horizontal, a música barroca ela oscila, né? Entre altos e baixos, vocês vão perceber isso, né? Entre essa coisa, às vezes a música começa baixo, ela fica mais alta, né? A gente vai ver também uma característica religiosa nas músicas, né? E eles tentam passar também uma espiritualidade, né? Nós já vimos que a arte está a serviço da igreja. Eu abri essa aula de hoje falando. Deixa eu abrir os microfones aqui. Se cortarem a gente, vocês podem passar, tá? Pelo Instagram, desculpe, pelo WhatsApp, se vocês quiserem perguntar. Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu abrir os microfones aqui. Tem mais um cantinho aqui.